Oi gente, e aí, tudo bem? Cara, já dá pra acreditar que a gente tá em março? Eu não queria começar esse vídeo com esse papo de elevador, mas realmente tenho sentido que o ano tá passando muito rápido. E aí, como eu tô um pouco atrasado nos vlogs, eu vou contar um pouco pra vocês como tem sido esse começo de ano, que já nem parece mais tão começo. Eu fiz algumas resoluções pra colocar em prática em 2018. E aí, a primeira delas era referente a perder um pouco de peso. Então eu me matriculei na academia e comecei a ir. Confesso que no começo eu tava indo 4 dias por semana, mas a minha vida tá muito louca, então esse número reduziu para 3, 2 dias na semana. E aí uma coisa que eu queria ter feito antes é ter pesquisado um pouco melhor as academias que tem aqui perto de casa, porque essa que eu me matriculei ela é de uma rede grande e fica muito cheia nos horários que eu preciso ir, ou de manhãzinha ou mais à noite, e aí eu tenho que ficar revisando o aparelho e isso me dá uma brochada de malhar. E aí a segunda resolução de ano novo que eu tinha era beber no mínimo 2 litros de água por dia. Consegui fazer isso em janeiro, mas fevereiro esculhambou total. Guardar dinheiro também tem sido um desafio para 2018, que eu confesso que eu não tenho conseguido colocar em prática. Também tem o meu bullet journal, que eu estava dando continuidade. Como ele começou a me dar muito trabalho, porque eu estava fazendo ele muito perfeitinho, muito cheio de ornamentos e adesivos, e fazendo várias tabelas e trackings e tudo mais. Então, toda vez que eu chegava no final de semana e tinha que atualizar meu bullet journal e fazer a programação da semana, eu ficava um pouco desanimado porque estava me dando bastante trabalho. E aí eu acabei deixando um pouco de lado durante fevereiro, mas por necessidade mesmo eu acabei retomando as minhas anotações. Só que eu decidi fazer as coisas um pouco mais diferentes. Agora, definitivamente, o meu bullet journal ele é um pouco mais prático, um pouco mais assertivo e menos cheio de frufruzinhos, assim. E outra meta que eu tenho para esse ano e que tem dado um pouco mais certo é viver mais a cidade de São Paulo. Porque eu acho que nos outros anos eu fiquei muito no meu microcosmos, fiquei muito sozinho em casa e só ia do trabalho para casa. Isso realmente não faz bem, até porque quem assistiu o meu último vídeo do Coração Partido sabe que o meu começo de ano, ou então imagina que o meu começo de ano tem sido um pouco complicado, e sair de casa é um exercício que me faz muito bem, nem que seja sozinho, assim. E aí no começo de fevereiro eu fui para a exposição que estava tendo no Tomi Otaki, que era do artista plástico argentino Júlio Leparque. E o trabalho dele é muito legal, porque ele foi um dos principais artistas na América Latina a trabalhar com a OP Art, que é a arte ótica. Então tem muitas telas muito legais, várias pinturas que você realmente parece que entra na obra dele. Primeiro porque são pinturas muito grandes, em escalas grandes, e ele trabalha muito a questão da cor. E aí não só isso, também a exposição estava super completa, então tinha também as instalações dele, os trabalhos dele com luz, sombra, trabalhos que envolviam movimento, e além disso uma parte da exposição também era interativa. E outra coisa que eu achei que enriqueceu muito foi que eles conseguiram vários rascunhos, esquetes e alguns manuscritos do Júlio. Então você consegue ter uma ideia melhor de como aquele artista trabalhava, o que passava pela cabeça, se era planejado ou não, se era por instinto a pintura. E aí por algumas coisas dá pra ver que ele era uma pessoa bem organizada e que ele planejava bastante as pinturas dele. Eu particularmente não conhecia o trabalho do Júlio Park e gostei bastante porque como trabalha todas essas questões de ótica, então muitos trabalhos dele são realmente muito bonitos e alguns são até intrigantes assim com relação ao sentido da visão. Você vê coisas que são extremamente hipnóticas e encantadoras, assim. Alguns trabalhos envolvem espelho, alguns metais, algumas luzes coloridas. Então são elementos que realmente te envolvem. A exposição estava muito boa, eu achei as divisões muito bem feitas e você consegue ter um panorama do trabalho do artista bem bacana. E aí a outra exposição que eu fui, e acabei indo até um pouco por acaso, porque eu tinha um compromisso lá perto da Estação da Luz, acabei indo para a Pinacoteca, que é um lugar que eu adoro, um lugar muito bonito. Toda vez que eu vou lá eu fico super encantado com a arquitetura do lugar. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos de São Paulo, talvez eu poderia até dizer.
E fazia muito tempo que eu não ia para a Pinacoteca. E por sorte estava tendo a abertura de uma exposição. E é uma exposição de uma artista sueca chamada Hilma af Klint. E o interessante é que ela foi uma das precursoras, se não a primeira a começar a pintar abstratos. Ela então começou esse trabalho antes do Kandinsky, antes do Mondrian, antes do Malevich. Então é muito legal ver o trabalho de uma mulher que foi tão importante, tão marcante na história da arte. O trabalho dela tem algumas telas que são gigantescas, assim, que pegam a parede inteira, e a Pinacoteca já tem o pé direito alto. Então, assim, são telas, sei lá, que devem ter 3 metros de altura, sabe? Eu achei que a exposição está muito bonita, muito completa e realmente vale a pena. A do Júlio Lepar no Tomiataki já acabou, mas da Hilma af Klint na Pinacoteca vai até julho, acho que até dia 16 de julho por aí. Então vale a pena dar uma conferida. E aí outra coisa que também envolve viver mais São Paulo e que foi muito bacana esse ano foi o carnaval de rua daqui. Eu tô me arrumando, vou me vestir pro carnaval e eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o meu look. Vou usar esse body aqui com esses shorts de paetê, e é aquele shorts de paetê que tem dupla face. Ele fica preto ou fica esse verde besouro. E aí pra complementar o look eu vou colocar essa meia arrastão. Eu acabei indo em alguns bloquinhos e foi super divertido, assim. Eu acho que é uma outra forma de você viver a cidade, porque normalmente São Paulo parece tão agitada, tão corrida e tão cinza. E aí no carnaval de rua, que é uma coisa que começou a ganhar mais força nesses últimos anos aqui, durante o carnaval você tem a chance de ir pra rua, mas com outro olhar. Primeiro porque tá tudo muito colorido, todo mundo tá cheio de adereços e fantasias, e aí tem, sei lá, os carros com som. E outra que é uma outra vibe, é uma vibe assim de que você não tá na rua pra correr pro trabalho, pra correr de um lado pro outro, você tá lá realmente pra curtir. Então eu achei que isso foi muito legal e meu plano de viver um pouco mais a cidade tem dado certo. Outro plano meu para 2018 é produzir mais vídeos e alimentar mais o canal. Tanto é que eu acho que hoje, se você entrar no garotosdesaia.com, no blog, vão ter muito mais conteúdos de vídeo do que textos. Eu confesso que eu tenho escrito menos, tenho fotografado menos também, mas em compensação eu acho que eu estou ganhando mais intimidade com o audiovisual, o que eu acho bom. E aí, há 2 semanas atrás eu fiquei muito contente porque o Garotos de Saia aqui no YouTube conseguiu 100 inscritos, então agora eu consegui customizar a URL do Garotos de Saia. Se você digitar youtube.com/c/Garotos de Saia tudo junto, você vai conseguir chegar no canal. E eu fiquei muito contente por isso, que aí agora pelo menos tem a URL personalizada, customizada. Fora isso, eu acho que aos poucos eu vou reencontrando o meu centro gravitacional, porque eu acho que toda vez que, enfim, você acaba se envolvendo com alguém e se frustrando, acho que você sai um pouco do seu próprio eixo, sabe? E aí uma das coisas que eu decidi fazer, que eu acho que me ajudaram a retomar esse meu senso mais individual e de estar tudo bem na minha própria companhia, foi ir ao cinema sozinho. E aí eu fui assistir Lady Bird, que é um filme que eu gostei pra caramba. Eu achei que é um filme que retrata a adolescência com uma certa honestidade, sabe? Tem uns aspectos engraçados, mas eu achei a visão da Greta muito honesta. E aí eu escutei algumas críticas falando assim que a Greta Gerwig, que é a diretora e escritora de Lady Bird, e também escreveu Francis Ha, que é um filme que eu gosto muito, estava sendo autorreferente novamente, mas eu não sei se isso chega a ser um tipo de crítica que reduza o filme, sabe? Eu achei o filme muito bonito e muito sensível, retrata coisas que são dramas universais, tipo conflitos entre mãe e filha e tal, mas eu acho que vai um pouco mais além, sabe? Eu acho que as personagens são um pouco mais cruas, você percebe um pouco mais da dor, do constrangimento,
da falta de encaixe e de ser uma menina um pouco mais estranha. E eu acho que quando a Greta é autorreferente, ela tá ocupando o lugar de fala dela, que é de uma mulher de classe média, branca, heterossexual. Então eu acho que super ok isso, sabe? Porque quando você ocupa seu lugar de fala, eu acho que as chances de você ser insensível são menores. Eu acho que é muito mais difícil, por exemplo, você fazer um filme que retrate algo que você não tem experiência, que você não conheça. Sei lá, talvez se um diretor que seja um homem cis, heterossexual, branco, tente retratar a realidade através de um filme de uma travesti negra, pudesse ser muito mais difícil, sabe? Poderia correr vários riscos de ser insensato e eu acho que para fazer bem feito precisaria de muita empatia e muita pesquisa. E outra coisa também que eu acho que é legal quando você é autorreferente é que você se apropria daquela voz, sabe? Você não deixa outras pessoas contarem a sua história. E eu sou constantemente autorreferente aqui no Garotos de Saia, mas na real tem um propósito, né? Eu acho que eu quero, através das coisas que eu vivo, através dos meus dramas, fazer com que outros gays que também são não binários e que também são afeminados e que também vivem um puta preconceito dentro da própria comunidade LGBT se sintam acolhidos, se sintam identificados e pensam, pô, não sou só eu que tô passando por isso, sabe? Por isso que durante aquele meu vídeo do Coração Partido teve aquela parte que eu falo em que ser uma bicha afeminada, asiática, não é fácil, porque são várias camadas de preconceito, várias camadas de rejeição que a gente passa, sabe? É uma rejeição social, é uma rejeição de possíveis pares românticos, é uma rejeição da família. Então, eu acho que realmente é complicado. Eu acho que eu não tô aqui pra chegar e fingir que tá tudo bem e ficar dando uma de felizão e mostrando, sei lá, comprinhas do mês. Eu acho que o que eu quero fazer com Garotos de Saia é aumentar um pouco mais essa diversidade na internet e dar voz para pessoas que realmente não se sentem acolhidas, não se sentem representadas. Eu acho que é isso, sabe? Em última instância, é achar um espaço no mundo, seja virtual ou seja real, para mim e para as manas que estão por aí. Então eu sou autorreferente no blog, sim, eu não acho que isso diminua o meu trabalho ou o trabalho da Greta, eu acho que isso só aumenta a nossa capacidade de ser sensível e de retratar essa sensibilidade, que é algo que a gente vive, né? Eu acho que é por isso que Lady Bird é tão bonito, assim. Bom, e aí em fevereiro eu tava nesse período meio difícil, um pouco de transição, tava recolhendo ainda os meus cacos. E então eu tive algumas conversas com umas pessoas que me deram alguns insights assim sobre os dramas e os perrengues que todo mundo passa na vida. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu encontrei um amigo que há algum tempo a gente não se falava. Ele é uma pessoa bem diferente de mim. Inevitavelmente ele é um homem branco cisgênero, ele é um gay mais heteronormativo. Então, apesar de a gente passar por muitas experiências similares, ao mesmo tempo a gente também tem vivências muito distintas. Mas hoje ele estava me falando um pouco dos dramas amorosos e românticos que ele tem vivido ultimamente. E ele me contou de toda a sensação de frustração, essa sensação de rejeição e um pouco das inseguranças dele. E eu acho que isso me deu um pouco mais de perspectiva, no sentido de que todo mundo sofre. Eu acho que em maior ou menor grau, é óbvio que tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que estão mais em desvantagem no mundo, são menos privilegiadas, e tem pessoas que, enfim, conseguem se distrair mais, se afastar mais da dor, mas essas questões que ele me apontou são questões muito universais, e eu acho que isso acabou relativizando a minha dor. Não no sentido de invalidar, menosprezar o que eu sinto, mas de me lembrar mesmo que, enfim, o que eu tô passando não é o último drama e nem o maior drama do mundo. A minha dor não é a última e nem é a maior dor do mundo. Apesar de ter sido um momento muito difícil, eu acho que é um momento em que eu também tenho aprendido muita coisa sobre mim mesmo,
E eu acho que é através da dor também que a gente aprende a ser um pouco mais empático. É interessante, assim, a gente vê que o mundo sofre, as pessoas ao nosso redor, elas têm cicatrizes, elas têm feridas. Eu acho que isso nos torna muito mais próximos das outras pessoas, sabe? E eu acho que nesse mundo contemporâneo é muito mais propício, é muito mais fácil a gente se fechar dentro da nossa própria bolha, dentro do nosso próprio individualismo e perder essa perspectiva de comunidade. Comunidade mais no sentido de que a gente tem sim coisas comuns, mesmo com pessoas que a gente acha que não. E essas experiências que são mais dolorosas, elas têm o poder de nos aproximar também, né? Nos aproximar uns dos outros, nos aproximar empaticamente. Então foi uma conversa que acabou afetando o meu dia e que eu acho que foi importante. Ah, e aí no final do mês de fevereiro eu também fui pro treinamento de perfumes da marca Kenzo. E lá eles apresentaram um novo lançamento que é o Kenzo World Eau de Toilette. A primeira versão era um Eau de Parfum e agora essa versão mais nova ela é um pouco mais leve, menos adocicada e o frasco é muito parecido, só que numa versão rosa millennial. E aí essa nova fragrância de Kenzo, ela é um floral frutado e na nota de saída tem bastante pera. Depois no corpo são mais flores tipo peônia, flor de amendoeira e lírio no fundo. Eu gostei bastante, é uma fragrância bem leve, bem floral, bem delicada assim. Bom, por enquanto é isso. Março ainda promete muita coisa e esse ano ainda tem vários meses para acontecer. Então a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.